E agora a história. Clovacon, a espada do crepúsculo. Estamos novamente em Mística, um continente de mistérios, magia e problemas. Desmond acordou, agitado como se não tivesse dormido. Sabia que os paladinos tinham pessoas para vasculhar a floresta inteira se necessário. Achariam aquele lugar logo. Precisava dar o fora dali. Olhando para o lado, viu que o garoto ainda dormia. Pouca luz vinha da entrada da gruta. Era muito cedo ainda. Se levantou. Ei, garoto. Clovo ainda dormia. Ei, acorda. Temos coisas para fazer hoje. Que coisas? Quero pegar algumas outras ervas na floresta. Se comermos sempre com o mesmo tempero, vai ficar enjoativo. Você quer sair na gruta? Você não vai saber que ervas são. Não pode sair. Se não me levar, não te ensino a ler. Sem letras, sem comida. E sem mim, sua comida vai voltar a ter aquele gosto terrível. O garoto não respondeu, apenas fuzilou o homem com um olhar. Pensou um pouco. Ainda não confiava nele, mas a companhia e a boa comida tinham sido significativos para ele na noite anterior. Tinha medo de perder o pouco que havia recuperado. Vai continuar amarrado. Tá, pode ser. O garoto se levantou, garantindo que os cipós em Desmond estavam bem amarrados. Logo na entrada da gruta, parou sob a fraca luz do sol e respirou fundo, como era de costume. O mago o apressou e ambos começaram a sair da pequena depressão. Subiram a descida escorregadia, o eremita puxando o mago até o topo. Começaram a andar pela floresta. Clovercom mantinha Desmond andando à sua frente, enquanto ia atrás, lança em punho, cobrindo a retaguarda. Ocasionalmente, Desmond parava e pedia ao eremita para cortar algumas folhas de uma ou outra planta. Falava o nome e o sabor que trazia, ensinando-o inconscientemente. O garoto ouvia com atenção e fazia como dito. Era como uma expedição de campo. Em certo ponto, o homem parou e se agachou, acenando para que Clovercom fizesse o mesmo. Indicou à frente com a cabeça e o eremita avançou. Viu um coelho, parcialmente escondido atrás de um arbusto. Se esgueirou pelo chão, silencioso, e a lança atingiu o coelho bem no centro do tronco. Aprenda a matar ele sem estragar a carne. Pelo menos ainda deve dar para comer. O jovem concordou. Apesar da coleta bem-sucedida da caça inesperada, Clovercom sentia algo errado. Desmond havia acordado cedo e insistido para que saísse, mas ainda assim não parecia animado com os sucessos. Sentia um calafrio na espinha. E se ele estivesse planejando algo? Sua expressão paralisou e a respiração ficou mais pesada. Tentava se manter controlado. O homem ainda estava amarrado e desarmado. Não oferecia risco a ele, mas a semente da intriga já estava plantada em sua mente. A consciência gritava que seria traído. Lançou um olhar penetrante em Desmond. Ironicamente, ficou mais confuso. Na expressão de Desmond haviam sutis traços de desconforto. O mago olhava para os lados com cautela. Seus dedos tamborilavam nas palmas das mãos repetidas vezes. Estava ansioso, agitado. Aquilo era medo? Ao invés de uma cobra preparando o bote, temia ter o mesmo destino daquele coelho? Não fazia sentido. Era um traidor com medo de ser traído? Esse nó postergou seu julgamento, mas ele manteve vigia sobre o mago enquanto continuavam andando. Já tinha passado algum tempo desde a última erva que colheu, enquanto Desmond não falava mais nada. Tenso, o garoto começou a erguer a lança. Corre! Os instintos do eremita agiram sozinhos. Desmond correu na frente, e o garoto seguiu. Passaram voando entre as árvores. Pisaram na terra úmida, nas raízes, assustaram mais coelhos, um cervo. Não pararam a corrida. Clovercom começava a ouvir outro barulho. Passos atrás deles. Estavam sendo seguidos. Apertou a lança com mais força em mãos. Os passos eram pesados, pesados e de metal. Passos de marcha. Eram eles. A cada árvore que passava, uma imagem daquela noite rebombava em sua mente. A casa em chamas. Sentiu o peito doer e a garganta arder. O pai cercado pelos homens em armaduras de metal. O fôlego sumia depressa. A mãe deixando-o na árvore correndo de volta. A falta de calma destruindo seu ritmo. Do grito dela, seu coração tentava sair pela boca. De correr até lá, vendo ela caída. Desespero. Viu seu gentil e amoroso pai se tornar uma besta, balançando o machado em chamas negras e matando um após outro. Sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Do pai caindo e deixando o sol no mundo.
seu rosto lutando para segurá-las. Desmond parou de súbito, e Clovercon não teve escolha a não ser parar também. De frente a eles, um paredão de pedra com mais de 5 metros de altura. Ainda em lágrimas, a tristeza do garoto se transformou em ira. Agarrou o colarinho do mago, quase estrangulando-o. O barulho dos passos pesados pararam. Tremendo, olhou para o lado. Viu 5 homens, com armas e armaduras, olhando para eles. 2 deles falaram algo e um deles recuou, sumindo na mata. Tamanha tensão em seu coração, não conseguia entender o que falavam. O barril de pólvora estava prestes a explodir. Desmond estava a 2 metros atrás de si, os homens a uns 5 metros à sua frente, as armas ainda embainhadas. Clovercon apertou o cabo da lança com tanta força que ameaçava quebrá-la. Foi quando um deles gritou: "Não deixem ele fugir!" E avançou. Clovercon reagiu, perfurando a lança no braço do que se aproximou. O homem recuou, assustado. Só então ele entendeu o que foi dito e virou a cabeça para trás. Viu Desmond, desamarrado, sendo envolto em sombras e desaparecendo. Merda! Os 4 homens agora desembainharam suas armas e avançaram. 2 espadas almejaram cortá-lo, mas Clovercon conseguiu se desviar. Apesar disso, uma lança perfurou seu flanco e um martelo atingiu seu ombro. Ele se manteve firme. Avançou contra o que usava um martelo, perfurando sua perna. O homem se agachou, tendo dificuldade de se manter em pé. Os outros 3 atacaram. Uma espada passou cortando acima de sua cabeça, enquanto ele se esquivou para o lado e contra-atacou o golpe de um segundo, perfurando seu ombro, mas o terceiro atravessou a lança em sua barriga. Simultâneos gritos ecoaram pela floresta. O guerreiro do martelo se levantou, mas 2 de seus aliados já tinham ferimentos profundos. Enquanto isso, o próprio Clovercon recuou alguns passos antes de se estabilizar. Não podia cair ali. Avançou novamente contra o guerreiro da espada. Dessa vez, porém, eles se uniram. Os 2 espadachins se uniram para parar o golpe dele, enquanto os outros 2 aproveitaram a oportunidade para atingi-lo. A lança perfurou sua perna e o martelo atingiu com força em seu rosto. Sentiu a cabeça inteira vibrar e se sentiu zonzo. Ainda assim, por reflexo, agitou a lança horizontalmente na frente do corpo. O golpe pegou de raspão no guerreiro do martelo. Eles avançaram mais uma vez. Seus instintos salvaram-o mais 3 vezes. Bambeou para o lado, fugindo de uma espada e uma lança, enquanto recuou para se esquivar do golpe do martelo, mas então sentiu uma lâmina atingir de cima para baixo em seu ombro. Desperto pela dor, viu nitidamente aquele homem em uma armadura empunhando sua espada contra ele, um braço ferido, ódio no rosto. A lembrança daquela noite voltou à sua mente mais uma vez. Foram vocês! Sua visão ficou turva novamente, mas para o homem que o golpeou, viu os olhos do garoto se tingirem por completo de vermelho vivo. Pareceu aumentar de tamanho, seus músculos inchando e crescendo. Sentiu a lança em sua mão e atravessou o peito do homem com a arma. Sua boca se abriu, emitindo um verdadeiro rugido. Puxou a lança de volta, ouvindo aquele barulho molhado de sangue do corpo do homem caindo no chão. Os outros 3 entraram em pânico. Avançaram, mas em seu medo, a espada atingiu o chão. A lança raspou no rosto do eremita, que ignorou o golpe, enquanto usava a própria arma para atravessar o crânio do guerreiro que empunhava o martelo. Os guerreiros que sobraram perderam a força em seus punhos e pernas, largando a espada, a lança e a si mesmos no chão. Lágrimas escorriam nos olhos deles, e seus braços moles tentavam puxar sem resultado o resto do corpo para se afastar daquele monstro. Clovercon ainda estava bastante ferido, mesmo após seu surto de fúria. Avançava lentamente, ainda meio vacilante. Emitia grunhidos e sons animalescos, amedrontando ainda mais os homens caídos. Alcançou o homem que portava uma espada. Apesar de não entender, ouviu o tom de súplica dele, enquanto tentava implorar em vão pela própria vida. Ergueu a lança, desferindo um golpe cruel contra ele. Ao invés disso, sentiu seu peito esfriar e cair no chão úmido da floresta. Senhor Bryce, o homem disse. A vermelhidão sumiu dos olhos de Clovercon. Recobrando os sentidos, ele olhou para cima. Viu um jovem, com cerca de seus 20 anos. Tinha cabelos castanhos que se tornavam alaranjados nas pontas. Usava armadura e uma espada fina e afiada em mãos. Ela estava desembainhada. O sangue espalhado na lâmina não escondia o brilho dourado que ela emitia. O mesmo brilho que as armas dos paladinos tinham naquela noite. Quem é esse? Por que estavam lutando contra ele ao invés de procurarem um cultista foragido? Disse, olhando para trás e guardando a espada na bainha.
Ele estava junto com um cultista. Os dois correram de nós pela floresta. Quando chegamos aqui, o mago usou magia para fugir, enquanto esse aí começou a nos atacar. Merda! Ele matou o Christian e o Manti! Levantem e recuem, vocês dois. Vamos vasculhar toda essa área. Então Bryce, o líder dos paladinos, ouviu um ruído mínimo à sua frente. Voltou seus olhos para a origem. Clovacon estava de pé. Tinha um corte diagonal da lateral direita do pescoço até a lateral esquerda da cintura. Seus olhos não tinham a cor vermelha, e seus braços e pernas tremiam, sem força. Ainda assim, ele segurava a lança em frente ao corpo. Como você ainda está vivo? O paladino perguntou, incrédulo. Vocês não vão tirar mais nada de mim. Como em um duelo, o líder dos paladinos tornou a postura ereta. Lentamente retirou a espada da bainha, com ela emitindo seu brilho em frente ao corpo. Clovagon fechou os olhos. Respirou fundo. Estava completamente dolorido e sem forças. Não sabia como se mantinha de pé, mas ainda se lembrava das armas douradas dos paladinos, da chama negra no machado do pai. Sem que ele próprio visse, uma fagulha surgiu em suas mãos. Foi se alastrando até a chama cobrir a arma que segurava. Bruxuleava como as chamas de uma fogueira. Não era vermelha, na verdade. Se misturava entre o roxo profundo e o amarelo brilhante. Ele abriu os olhos novamente, encarando Bryce. Você é perigoso demais para se deixar vivo, disse o paladino. Ele avançou, sua espada cortando de cima para baixo. Ao mesmo tempo, a lança de Clovacon, envolta naquela chama misteriosa, perfurando o ar de baixo para cima, visando o coração de Bryce. A poucos centímetros de ambos colidirem, porém, o vulto negro emergiu das sombras, pulando em Clovacon e desviando o rumo de ambos os ataques. Bryce parecia incrédulo, olhando para onde ambos caíram. Ali, junto ao recém-descoberto Nephilim, estava Desmond, o cultista procurado pela igreja. Seu braço direito puxava os ombros do Nephilim para si e um sorriso em seu rosto. Foi mal, mudei de ideia. Vou levar ele comigo. Com o gesto de sua mão esquerda, ambos se mesclaram e desapareceram em sombras.